irmãos. Oi. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa de Deus. Estou feliz por estar com vocês aqui mais uma vez em mais um domingo de esperança. Nós estamos agora no nosso segundo domingo, temos ainda mais 2 domingos falando sobre os eventos finais. Confesso que ao sair daqui no domingo passado eu já saí daqui pensando no que iria falar hoje, né? Já saí daqui planejando, comecei logo a estudar o assunto, a montar a mensagem para esta noite. Mensagem importante para os nossos dias, mensagem que é pouca falada na igreja, pouco pregada nos nossos cultos, mas eu estou aqui trazendo essa proposta de estudarmos um pouquinho sobre os eventos finais, porque afinal nós estamos vivendo nesse momento. Agradeço aí pelo quinteto. Rapaz, eu me senti aqui como o Gilson Brito, né? da Voz da Profecia, não sei se vocês acompanham, eu acompanho bastante eles, ali com os Arautos do Rei, fazem um trabalho extraordinário, um trabalho maravilhoso, sensacional. Para quem não me conhece, meu nome é Naércio, estou vendo que tem algumas pessoas que estão aqui hoje que não estavam no domingo passado. Meu nome é Naércio, eu sou aqui do distrito do Matão, aqui vizinho de vocês. Atualmente congrego na igreja do Minnesota, não sei se alguém conhece. Atualmente eu congrego lá. Já fui ancião da igreja, professor da escola sabatina, já trabalhei na comportagem, já trabalhei como instrutor bíblico em Minas Gerais por um período. Então eu amo a palavra de Deus, eu amo a missão, eu amo a pregação do Evangelho. E estou ansioso para ver o momento em que Jesus vai cumprir as suas promessas nas nossas vidas, no seu retorno. Hoje eu vou usar a minha Bíblia na nova versão internacional. Eu trouxe um slide com os textos que eu vou usar também, para facilitar o nosso trabalho aqui, a nossa dinâmica. Estou com uma Bíblia nova, essa Bíblia chama Bíblia Discípulo. Todo discípulo de Deus precisa ter uma Bíblia de estudo. Não é verdade? Então, se você não tem uma boa Bíblia de estudo, eu sugiro que você adquira uma. Uma das melhores Bíblias de estudo que eu conheço é a Bíblia de estudo Andrews, né? É uma Bíblia fantástica, já tive uma dela, dei ela de presente, eu comprei, não fiquei, praticamente não usei ela e dei ela de presente para alguém, para um amigo. E agora, depois de um tempo, eu adquiri essa nova Bíblia, que é uma Bíblia que foi lançada no ano 2023. Eu recomendo para você, se você quiser uma boa Bíblia de estudo, essa Bíblia aqui é uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia que tem vários recursos, vários quadros teológicos, fala sobre as profecias, tem muitos recursos aqui, estudos bíblicos nessa Bíblia, e eu vou usar ela hoje pela primeira vez aqui no púlpito, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí num texto que nós vamos ler inicialmente, no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 2, e o verso que nós vamos ler é o verso 27 e o verso 28. Nós sabemos que Deus, Ele conhece todas as coisas, sim ou não? Sim. Nós temos essa certeza. Deus conhece todas as coisas porque Deus, Ele é onisciente. E através da revelação profética, Deus nos mostra todos os acontecimentos no decorrer da história da humanidade. E Ele nos mostra que o pecado, de fato, muito em breve, terá um fim. E através do estudo das profecias, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma oração para a gente fazer a leitura do texto, para que Deus possa nos ajudar no estudo desta noite. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estar na Tua casa de adoração, de podermos louvar o Teu santo nome e de podermos também estudar a Tua palavra de forma livremente, Senhor. Sabemos que em muitos lugares do mundo, ó Deus, pessoas gostariam de ter o privilégio que nós temos, ó Deus, e não tem. Por isso, ó Deus, nos ajuda a aproveitar cada momento, cada oportunidade que tivermos, que possamos ter de estar na Tua presença e de estudar a Tua palavra. Abençoa cada irmão que aqui está, os que não puderam vir também, ó Deus, que o Senhor esteja com eles, que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender a Tua palavra no estudo desta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico diz assim:
Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério, sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Daniel, ele tinha certeza disso, do Deus que ele servia. E ele disse para o rei Nabucodonosor: existe um Deus no céu que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então aqui Daniel ele está diante do rei, e nós sabemos aqui no capítulo 2 de Daniel fala sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Então esse texto eu escolhi apenas para mim iniciar com vocês nessa noite, mostrando que Deus, ele é aquele que revela os mistérios. E ele revelou ao rei o que aconteceria nos últimos dias. Que últimos dias são esses, irmãos? Os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Esse é o nosso dia. Você crê? Se você crê, diga amém. Amém. Esse é o nosso dia. É o dia, é o tempo que nós estamos vivendo. Daniel recebeu a revelação de Deus do Senhor Nabucodonosor há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos vivendo no tempo em que Daniel falou aqui, o tempo dos últimos dias. Hoje, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre este assunto, decreto dominical. Alguém conhece sobre esse assunto aí? Eu não sei se você conhece, se você já estudou, ou se você estuda, ou se você já ouviu algum sermão sobre esse assunto, mas esse assunto é um assunto de extrema importância para o nosso conhecimento, para o conhecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, eu em 8 anos de igreja, 8 anos, nunca vi um pregador falar sobre esse assunto na igreja. E isso é um problema, porque é um assunto que é profético, mas que no qual a igreja não fala, pastores não falam. Mas existem alguns pastores no YouTube, em algumas redes sociais, que estão falando sobre esse assunto. O pastor Michel Borges é um deles. O pastor Rodrigo Silva, ele fala sobre isso. O pastor Arilton Oliveira, que é um pastor extraordinário, foi o pastor que quando eu comecei na igreja, eu comecei a estudar a Bíblia, foi com ele que eu comecei a entender melhor as profecias, porque ele tinha o programa que falava sobre as profecias, a classe bíblica, o estudo bíblico. Então eu estudei muito com os estudos do pastor Arilton. Mas nos cultos das nossas igrejas, de forma geral, não é falado sobre esse assunto. E eu hoje vou trazer para você um pouquinho sobre este assunto, falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo com relação a esse tema e o que a palavra de Deus apresenta também. Deixa eu ligar aqui Eu esqueci como é que eu ligo o passador. Agora já descobri já. Então, muito bem. Esse é o assunto que nós vamos falar nesta noite, sobre o decreto dominical. Aqui nós temos a tabela que eu apresentei sobre os eventos finais no último domingo. Nós temos aqui uma linha com vários eventos proféticos. É claro que em 4 domingos eu não conseguiria apresentar para vocês todos esses eventos aqui. Então a proposta é que os irmãos possam se animem a estudar as profecias. Existem 2 livros principais que acompanham o meu estudo da Bíblia com relação às profecias. Então, desde quando eu comecei na igreja adventista, Deus me chamou ao estudo das profecias, ao estudo da escatologia bíblica, que é o estudo dos eventos finais. Então, desde o meu primeiro ano de igreja, eu estudo esse assunto. E aqui nós temos um quadro, uma linha, mostrando todos os assuntos proféticos que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. 2 livros são muito importantes. O livro O Grande Conflito, que todo adventista deveria ter e estudá-lo e lê-lo juntamente com a Bíblia. Não o condensado, esse condensado que a gente distribui, tem que ser o Grande Conflito completo, certo? Porque o Grande Conflito completo ele contém informações que o condensado não tem. Então é importante estudar o Grande Conflito completo. E um outro livro que eu estudo bastante é o livro Eventos Finais.
No livro Eventos Sinais, Ellen White, ela nos dá um direcionamento sobre todos esses eventos aqui nesse quadro, mostrando tudo que vai acontecer com base na palavra de Deus. Então, essa é a base que eu uso para meus estudos. Eu só estudo com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Hoje eu vou falar sobre o decreto dominical. E o decreto dominical, como eu falei na semana passada, ele é um evento que é um ponto de partida para todos os outros eventos finais, certo? Então, o decreto dominical é um ponto de partida para a chuva serôdia, o alto clamor, o selo de Deus, ou seja, o selamento, que eu vou falar para vocês na próximo domingo. Eu pretendo falar sobre essa questão do selo de Deus e da marca da besta, do selamento, do momento do selamento, né? E aí, sucessivamente, as 7 últimas pragas, perseguição, tempo de angústia. Então, todos esses eventos, eles estão após o decreto dominical, certo? Existe esse texto da Ellen White, de Ellen White, do Espírito de Profecia, que eu vou ler com vocês aqui, que diz o seguinte: não sabemos agora, não somos capazes de descrever perfeitamente as cenas que ocorrerão em nosso mundo no futuro. Porém, uma coisa sabemos, que este é um tempo em que precisamos vigiar em oração, pois o grande dia do Senhor está bem próximo. Amém? Ela falou essa frase há muito tempo atrás, queridos. E hoje, nos nossos dias, está muito mais próximo do que quando ela falou. O dia da volta de Jesus está muito mais próximo. E ela diz aqui, ela nos dá um conselho muito importante. Ela diz que nós devemos vigiar e orar cada vez mais. Orar pela volta de Jesus, orar por um reavivamento, orar por uma reforma espiritual na nossa vida pessoal e na igreja. Nós devemos sempre estar vigiando e atentos às coisas que irão acontecer. Queridos, decretos contra o povo de Deus não é algo novo. Não é algo que acontecerá somente no futuro. Nós sabemos que no passado já houve muitos decretos contra o povo de Deus. E eu gostaria de relembrar alguns deles com vocês, né? Já houve no passado muitos decretos contra o povo de Deus. Eu gostaria de relembrar alguns com vocês. Vocês conhecem essa história? Quem conhece essa história aí? Me ajudem, pode falar. Da rainha Esther. Nos tempos da rainha Esther, houve um decreto contra o povo de Deus, certo? Existia no império dos Medos e Persas um homem chamado Amã, e esse homem, ele odiava um outro homem chamado Mordecai. Mordecai era servo fiel a Deus, e ele não honrava a Amã. Amã queria ser adorado por todos. O rei deu permissão a ele e exigiu que o povo, que os outros servos do rei não adorassem. Mas Mordecai não se curvava diante de Naamã. E por ódio a Mordecai, Amã, ele foi diante do rei e pediu para que o rei promulgasse um decreto. E esse decreto, queridos, está no livro de Esther, capítulo 3, verso 8 e 9. Esse decreto, ele era contra o povo de Mordecai, que era o povo judeu. Certo? E olha só o que dizia o decreto. E Amã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos. Então, Amã, ele destacou um ponto muito importante aqui do povo judeu. Ele destacou que o povo judeu era um povo diferente, era um povo que tinha costumes diferentes, que seguia uma lei diferente de todas as outras nações. Parece muito com nós hoje, com o povo adventista? Parece muito, queridos. Nós seguimos muitas coisas que, a semelhança do povo judeu, nos
nos dias de Esther, que o povo nos dias de Esther fazia o mesmo. Nós somos um povo diferente, que segue princípios que estão enraizados na palavra de Deus, sólidos. E por isso nós somos um povo diferente, porque nós não somos igual a todos os outros povos. E esse decreto, ele dizia ainda, e que não se sujeitam às leis do rei. O povo judeu, ele tinha uma lei, que era uma lei eterna, eles seguiam a lei de Deus. E por isso, Mordecai não se curvava diante de Amã. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados. O objetivo de Amã era aniquilar o povo de Deus. Mas de forma nenhuma Deus permitiria que isso acontecesse. Porque o povo de Deus, ele tinha um propósito a cumprir. Se naquele momento o povo fosse eliminado, as promessas de Deus, elas deixariam de existir. A promessa de um Messias que saía do povo da nação judaica, ela deixaria de existir. Por isso Deus atuou ali naquele momento, usando Esther para livrar o seu povo. Adiantando um pouquinho, vamos para um outro momento que teve um decreto contra o povo de Deus. Então esse momento está no livro de Daniel, capítulo 3. Então em Daniel, capítulo 3, nós temos um outro decreto. Esse decreto foi promulgado pelo rei Nabucodonosor. O rei, nós sabemos, teve um sonho com uma estátua, e no sonho da estátua do rei, apenas a cabeça era de ouro. Significava que o reino de Nabucodonosor teria um fim, mas ele não quis acreditar nisso. Ele não quis aceitar que o seu reino teria um fim. Por isso, ele mandou construir uma estátua toda de ouro. E isso demonstrava, ele queria demonstrar com isso, que o seu reino nunca teria fim. Não existe nada de errado nisso. Mas ele fez uma imposição. Ele queria que todas as nações, inclusive o povo de Deus que estava ali em Babilônia, adorasse a estátua que ele levantou. E então, nós temos aí um segundo decreto contra o povo de Deus. E nesse decreto, que está no livro de Daniel, capítulo 3, verso 4 e 6, queridos, eu vou ler o que está ali no texto da tela, se você quiser nos acompanhar. Livro de Daniel, você está no livro de Daniel já aí? Então, se você quiser acompanhar comigo, capítulo 3, verso 4 e 6 a 6, diz assim, ó. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrar-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Este era o decreto. E qual que era a sentença para todo aquele que não se curvasse diante da estátua, queridos? Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha de chamas. Queridos, isso era um decreto terrível. E agora, o que faria aqueles que servem a Deus diante dessa situação? Infelizmente, queridos, havia ali no reino de Babilônia muitas pessoas, muitos servos de Deus, muitos do povo judeu, mas apenas 3 homens não se curvaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Apenas Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ou seja, Azarias, Misael e Ananias. Apenas 3 homens foram fiéis a Deus. E por sua fidelidade a Deus, eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas o Deus do céu não permitiu que nem um fio da sua cabeça fosse chamuscado. Amém? Por isso, o próprio Jesus desceu para livrar os seus servos. Este mandamento, queridos, esse decreto que o rei promulgou, o rei Nabucodonosor promulgou, ele ia contra um dos mandamentos de Deus. Qual era ele?
Qual dos mandamentos de Deus estava sendo aqui anulado, queridos? O segundo mandamento da lei de Deus: não adorar imagem de escultura, né? Então esse era o mandamento que estava ali, que o rei estava tentando anular. E apenas 3 homens foram fiéis a Deus. Adiantando um pouquinho, nós vamos para um outro momento. Nós temos a história agora de Daniel. E aqui nós temos mais um decreto. Agora, de forma individual. Esse decreto ele foi feito para atingir o único servo de Deus, que foi o servo Daniel. Daniel é um exemplo da Bíblia a ser seguido, queridos. Meu Deus, o tempo voa muito rápido, né? Vou ter que correr bastante aqui. Já é 15 para as 8. Então Daniel ele foi alguém que sofreu por conta de um decreto. E o decreto contra Daniel, ele atingia um dos mandamentos de Deus. Qual deles? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Porque o decreto dizia que não poderia adorar a ninguém, a nenhum outro Deus, a não ser ao rei Dário, né, naquele momento. E Daniel, quando ele soube do decreto, o que Daniel fez? Aqui está o decreto. Os homens que tentavam atingir Daniel, eles procuraram de todas as formas algum motivo para acusar Daniel, para prejudicar Daniel. Mas Daniel, queridos, era tão íntegro, tão honesto, que os homens não conseguiram nada contra ele. Então eles precisaram ir para a lei de Daniel, para a lei do Deus de Daniel. Por isso o texto bíblico diz: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá, ou seja, do seu Deus. E eles se encontraram no meio deles. Quando Daniel soube do decreto, o que Daniel fez, queridos? Qual foi a atitude de Daniel? Ele ficou com medo? Ele deixou de orar? Ele deixou de adorar a Deus? De forma nenhuma. Quando ele soube do decreto, a atitude de Daniel foi a mesma de sempre. Foi para o seu quarto, fechou as portas e, voltado para Jerusalém, que era uma prática comum da época, aqueles que estavam longe de Jerusalém, eles sempre oravam com o rosto voltado para o templo, né? E ali Daniel orava a Deus. Continuamente, a Bíblia fala, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e rogou a Deus graças diante do seu Elá, Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas mais uma vez foi protegido. Então lembre-se, queridos, toda vez que o povo de Deus é passado por uma grande prova, nós somos provados individualmente. E quando nós suportamos essa prova, nós podemos ter certeza que se nós formos lançados em uma cova dos leões, formos lançados em uma prisão, se nós formos ameaçados de morte, se Deus quiser nos livrar, assim como eles livraram Daniel, assim como eles livraram os 3 amigos, Ele vai nos livrar. Amém. Mas se ele quiser que nós sirvamos de testemunho, Ele não vai nos livrar. Mas o nosso testemunho vai ser dado da nossa fidelidade a Deus. Amém. A nossa vida pode não ser poupada, mas nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida. Amém? Amém. Agora, nós chegamos no capítulo 13 de Apocalipse. Então, o capítulo 13 de Apocalipse, ele daria semanas e semanas de estudos, de pregações somente sobre esse capítulo. Nós temos aqui agora no capítulo 13 de Apocalipse, um poder que se levanta na terra nos últimos dias e mais uma vez promulgará um decreto que atingirá toda a humanidade. E, principalmente, aqueles que são leais aos mandamentos de Deus. Satanás ele está irado com uma classe de pessoas. Essa classe de pessoas são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então nós temos agora uma besta que se levanta da terra, está o texto está na tela.
do verso 1 ao verso 4. Esta besta, ele é um sistema religioso. Esse sistema religioso, ele tem um cabeça, certo? Todo sistema religioso tem um cabeça. O cabeça da igreja verdadeira, quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja verdadeira. É aquele que instrui, que ensina, que orienta, que transforma, que salva. Amém. Mas existe um poder na terra, religioso, que tem como seu cabeça o papado. Eu não preciso ter medo de dizer, queridos, eu não estou aqui acusando os nossos irmãos, os católicos. Deus mostrou na profecia um sistema religioso. Um sistema religioso que seria usado nos últimos dias por Satanás para oprimir o povo de Deus. E esse sistema religioso teria um cabeça. Alguém? Um líder. E o que o texto bíblico nos diz? Eu vou abrir aqui para nós lermos um pouquinho. Capítulo 13 de Apocalipse. O texto bíblico diz o seguinte, verso 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha a lembrança que nós temos aqui. Aqui nós temos um link com o capítulo 7 de Daniel. Então essa besta tem semelhança com outros poderes, com outros reinos que já existiram no passado, a qual o livro de Daniel fala. A Bíblia fala que a besta era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. Deixa eu ver se eu coloquei um slide aqui. Com a imagem. Não coloquei. O verso 3 diz, ainda no finalzinho do verso 2, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui nós temos um ponto muito importante, queridos. Esse poder é revestido de uma autoridade que não é humana. É revestido da autoridade do próprio dragão. E no capítulo 12, nós vemos ali que o dragão é o próprio Satanás. Ele recebe o poder de Satanás. E ele continua no verso 4. O verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Eu não vou explicar todos os detalhes do texto, queridos. Eu vou passar o texto rapidamente apenas para mim mostrar para vocês na profecia quem vai ser o responsável, pois nós já sabemos disso, né? Nós já sabemos, nós já estudamos muito sobre essa profecia nas últimas lições da escola sabatina, né? Então nós conhecemos bem esse sistema. Se nós não conhecemos, deveríamos conhecer muito bem esse sistema, estudar muito bem sobre ele. O verso 4 diz assim: adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O ponto principal aqui que envolve esse sistema é a questão da adoração. Uma adoração será forçada novamente, assim como foi nos dias de Daniel. A semelhança daquela imagem do capítulo 3, nós temos aqui no capítulo 13 de Daniel. Os textos, eles se completam. Aconteceu no passado e acontecerá no futuro mais uma vez. Adiantando um pouquinho, aparece ainda no capítulo 13, falando sobre a segunda besta. Então a primeira besta representa um sistema religioso, cujo existe um cabeça. E nós temos a segunda besta, a besta que se levanta da terra, que representa um poder civil, que dará sua autoridade à primeira besta. Certo? Então nós conhecemos isso. E nós sabemos que esse poder, ele representa os Estados Unidos da América. Esse é o poder que a profecia fala. Então existem detalhes sobre isso. Em outro momento a gente pode estudar o capítulo 13 com mais detalhes. Mas como hoje o ponto central, o foco meu é a questão do decreto dominical, nós não vamos estudar os detalhes do texto. Então nós vamos passando aqui, e eu gostaria de ler apenas falando sobre a segunda besta,
a besta que sobe da terra. Alguns textos aqui, do capítulo 13 ainda, a partir do verso 15. Diz assim: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Mais uma vez, a semelhança do que aconteceu nos dias de Daniel, aqueles que não adoraram a imagem da besta, eles vão ser, haverá um decreto contra eles, um decreto de morte. Né? Então nós precisamos entender aqui um ponto importante. Existem algumas dúvidas com relação a esse texto. Muitas pessoas não conseguem compreender o que é a besta, o que é a imagem e o que é a marca. São três coisas diferentes. Alguns acham que a marca da besta é a mesma, significa a imagem da besta. Não. A imagem da besta é uma coisa e a marca ou o sinal da besta é outra coisa. Né? No livro de Eventos Finais, ela vai comentar sobre esse assunto no capítulo 9. E lá ela vai dizer que quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos se unirem, né, e forçarem o governo a estabelecer um dia de guarda que vai contra o mandamento de Deus, ou seja, o domingo como sendo o dia de guarda, isso se dará e formará uma imagem da besta. Né? Então a imagem da besta é a união desses poderes que darão a sua autoridade ao poder papal, ao poder da primeira besta. O sinal da autoridade desse poder é o dia estabelecido por ele de guarda. Então o que acontece, queridos? Deus, ele colocou sua autoridade como Deus Criador, como Deus único e verdadeiro, sobre a sua lei, e em especial no quarto mandamento. Então Deus colocou toda a sua autoridade na lei, em especial no quarto mandamento, onde nós enxergamos um Deus Criador dos céus e da terra. O sábado, queridos, ele é um memorial da criação. O sábado, ele demonstra a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E então, quando um outro dia é colocado no lugar do sábado, do quarto mandamento, exigindo que o povo adore nesse dia, esse poder ele está colocando a sua autoridade no dia. Né? Então nós já temos um dia, um domingo, como se fosse quase um decreto hoje em dia. No calendário, quando você pega o calendário, qual é o dia que está em destaque? Qual é o dia que está em vermelho no calendário? É o sábado? Não é o sábado, é o domingo. Quando nós vamos para o calendário e vemos todas as datas, os feriados nacionais religiosos, todos eles têm algum feriado que são para os que foram ali estabelecidos pelos protestantes. Não existe nenhum, queridos. Isso nos mostra o poder, a autoridade que a Igreja Romana, Católica Romana tem. Você entende? Então hoje já existe algo em andamento. No livro Eventos Finais, nós lemos o seguinte: nessa peleja, o sábado do quarto mandamento será um grande ponto de litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. O mandamento do sábado identifica Deus como Criador. E também, queridos, identifica Deus como Redentor. Porque Deus apenas não descansou no sábado, no sétimo dia, lá em Gênesis capítulo 2, ali na criação, como sinal de Deus Criador. Mas Ele também descansou na sepultura. Jesus descansou na sepultura todo dia de sábado, mostrando que Ele é o Deus Redentor da humanidade. Então o sábado ele representa tanto Deus como Criador, como Deus como Redentor. E aqui o texto nos mostra isso. Portanto, em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansei.
foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E mais uma vez, no final dos tempos, o poder que se levantará, ele irá contra um dos mandamentos de Deus, em especial o quarto mandamento. Por que isso, queridos? Porque Satanás, ele odeia a lei de Deus. Ele odeia os mandamentos do Senhor. Ele odeia todo aquele que procura ser fiel a Deus e guardar os seus mandamentos. Olha só, eu sempre erro um botão aqui. Olha só qual que é o plano de Satanás. Esse texto eu tirei do livro Eventos Finais, mas existe um outro texto que é mais completo do que esse, que está em uma meditação chamada Maranata, mas eu vou ler apenas esse porque nós não temos tempo. E eu gostaria de pedir a paciência de vocês, porque eu vou precisar passar um pouquinho mais do horário. Tudo bem para vocês? Eu tenho mais alguns pontos aqui para apresentar para vocês, muito importante. O texto bíblico ele diz: durante a dispersação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei os meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus. Satanás sabe, queridos, que o sábado é o memorial de Deus. E sabe que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, em especial o sábado, esse povo ele recebe uma iluminação especial de Deus, queridos. Amém. Uma compreensão especial da palavra. Sabe disso? Sabe por que a maioria das pessoas não consegue entender a Bíblia? Porque não são fiéis aos mandamentos de Deus. Quando nós somos fiéis aos mandamentos de Deus, inclusive ao quarto mandamento, Deus nos dá uma capacidade especial, um entendimento especial da palavra de Deus. Satanás sabe disso. Ele reconhece o sábado como sendo o memorial de Deus. O sábado do sétimo dia. Assim, mostrarei, olha o plano dele, mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Então aparecerá na terra o poder que mudará o dia de guarda. Mas, pasmos, querido, esse dia de guarda, ele é chamado de sábado também. Você está entendendo? Só que é um sábado espúrio, um sábado falso. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho importante aqui no slide. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, a mensageira do Senhor diz. É um sábado espúrio, ou seja, um sábado falso. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado. Quando nossa nação renunciar aos princípios, agora ele está falando da nação dela, nação na qual ela fazia parte. Nós sabemos que a sua nacionalidade é americana, certo? Então ela está falando da sua nação. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Eu não trouxe o vídeo que eu assisti nessa semana de um pregador cristão protestante em uma igreja imensa e lotada, falando que o dia do Senhor era o domingo, ensinando os seus membros. Né? Então nós temos esse movimento. Ainda no livro Eventos Finais, nós temos esse outro texto que diz: como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Queridos, Deus ele não vai ficar em silêncio para sempre. Quando a lei de Deus for anulada na terra, e isso vai acontecer quando um decreto for aprovado, Deus vai agir de forma poderosa, queridos. Amém. Deus vai se manifestar de forma poderosa. Amém. Deus não vai permitir que a sua lei permaneça para sempre sendo pisada. Deus vai agir. Decreto dominical, leis que estão saindo do papel. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a atualização, sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Existem leis que estão saindo do papel que nos aproximam desse momento. Lembrando que Ellen White,
em 1880, ela já falou já falava do decreto dominical, como se estivesse para acontecer nos dias dela. Mas por um motivo muito importante, Deus não permitiu que acontecesse naquele tempo. Porque Ele queria que cada um de nós estivéssemos aqui, que nós ainda recebêssemos Jesus como nosso Salvador, que nós ainda viéssemos a esse mundo, porque se acontecesse naquele tempo, nós nem haveríamos de ter nascido, queridos. Não é verdade? Deus prolongou o tempo, e quando Deus prolonga o tempo, é misericórdia, é para que todos possam ser salvos. Já houve um decreto dominical no passado, nós conhecemos bem, o decreto que ocorreu nos dias de Constantino, certo? Então, já houve no passado. Nós sabemos que o domingo, ele é um dia de adoração ao Deus Sol. Na prática pagã do rei Constantino, esse dia era separado para a adoração ao Sol. Então, ele foi conhecido como o dia do Sol, Sunday, em inglês, dia do Sol. Os antigos também já adoravam aos seus deuses no primeiro dia da semana. Lembrando que o primeiro dia da semana não existe na Bíblia. O único dia na Bíblia que tem um nome é o santo dia do Senhor, é o sábado. Os outros dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia, é o sábado do Senhor. O domingo não existe na Bíblia, certo? Existe na Bíblia apenas o primeiro dia da semana. Veja o que está acontecendo nesse momento no mundo. Existe um projeto chamado Projeto 2025. Este projeto, não sei se alguns de vocês já viram, é o projeto do governo americano para os próximos anos, para o próximo governo. Ele é um livro escrito enorme, com várias diretrizes. E veja o que diz com relação ao descanso desse documento. Descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, e até muito recentemente a tradição judaico-cristã buscou honrar esse mandado por meio de regulamentação moral e legal do trabalho desse dia. Maravilhoso, não? Parece perfeito. Ele está falando aqui do descanso sabático, mas será que ele está falando do descanso do sétimo dia? É claro que não, Deus. Ele está falando de um outro dia. Olha só. Folga compartilhada possibilita que as famílias e comunidades desfrutem de tempo juntos, em vez de como indivíduos isolados, e proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. É claro que um dia para se descansar é um dia muito bom para todo ser humano. É por isso que Deus deixou um dia para descansar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, certo? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O dia de descanso Deus deixou. E aqui o governo, ele sabe disso. O mundo sabe que precisa de um dia de descanso. Mas veja o que o texto continua dizendo. Este dia será oficializado como o domingo. Então o documento, ele começa falando do sétimo dia, conforme o mandamento da lei de Deus, e ele termina falando sobre o domingo. Interessante, não? E eu vejo que diz mais: exceto para trabalhadores que guardam o sábado, em um tempo diferente, como por exemplo, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Interessante isso, não? Porque quem é o povo que faz isso? Além dos judeus, porque os judeus, queridos, são muito fiéis ao mandamento do sábado. E eles guardam o sábado assim como nós hoje, de um pôr do sol a outro. Certo? Então, o texto está falando de nós, está falando dos adventistas do sétimo dia. Então, a princípio, será uma lei que será branda para o povo, vai permitir que o povo que guarda o sábado continue guardando conforme a sua consciência. Mas isso durará pouco tempo, queridos. Depois virá a opressão. Veja mais. Vocês já viram isso com certeza? Estados Unidos obriga que escolas tenham 10 mandamentos em sala de aula. Desde o primário até a faculdade, nos Estados Unidos, existe uma lei agora que os 10 mandamentos devem ser colocados em sala de aula.
O governo quer que as pessoas tenham em mente os 10 mandamentos. Mas você acha que é os 10 mandamentos da lei de Deus? Não. Os 10 mandamentos que eles querem colocar nas escolas são os 10 mandamentos do catolicismo. E além dos 10 mandamentos do catolicismo, o que tem lá no lugar do quarto mandamento? O domingo. O dia de guarda que eles querem estabelecer. Isso está tão próximo, queridos. E eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Jesus está perto de volta. Amém. Jesus está muito perto de finalizar a sua obra no santuário celestial. Esse momento, ele tem que acontecer. A profecia, ele tem que acontecer. Deus não vai deixar de cumprir o que está escrito. Se cumprir o que está escrito. Então nós temos aqui a lei de Deus, os 10 mandamentos, e aqui nós temos os 10 mandamentos do catolicismo. Removido o segundo mandamento, que diz para não adorar a imagem, e removido o quarto mandamento. E no lugar está guardar domingos e festas. Então nós sabemos que isso já aconteceu. Eu coloquei esse texto na tela, porque a mensageira do Senhor diz que quando o decreto dominical for aprovado nos Estados Unidos, é o momento do povo de Deus deixar as grandes cidades. Então, se você nunca estudou sobre vida no campo, eu sugiro que você leia o livro Vida no Campo. Certo? Que ali Deus, através da inspiração, nos orienta como passar por esse momento. Nenhum servo de Deus sobreviverá se permanecer nas cidades a partir desse momento. Depois que sair o decreto. O decreto ele será universal, ele será promulgado pelo poder nos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do mundo, e quando essa nação aprova, todas as outras serão obrigadas rapidamente a seguir. Lembrando, queridos, que esse decreto ele não virá de forma religiosa, explícita. Virá como um dia para abençoar o mundo, para abençoar as pessoas. No passado, quando eu comecei a estudar sobre o decreto dominical, há 8 anos atrás, o que se falava era que precisava-se de um dia para a família estar junta, para a família descansar. Mas hoje essa ideia mudou. Hoje se fala de um dia para que a terra possa descansar, para que os desastres naturais possam diminuir. Você está entendendo? É um dia para descanso da terra, certo? Ela diz que nossa nação, o poder, quando sair o decreto, eu vou pular o texto, que eu tenho outro detalhe aqui para mostrar para vocês. O que está acontecendo no mundo hoje? Mudanças climáticas. Hoje é o assunto que se fala a todo momento na televisão. Furacão, vocês acompanharam nos jornais recentemente, o furacão que tem passado pelos Estados Unidos, chamado... qual mesmo? Wilson? Milton. Não sei quem é o Milton, mas sei que colocaram o nome dele no furacão. Então ele vai ser lembrado como um furacão aí. Então um furacão que está devastando algumas cidades ali dos Estados Unidos, uma cidade muito importante, uma cidade turística, na Califórnia. E nós temos muitas outras coisas acontecendo, como enchentes, seca. A mídia não está falando, mas existe uma seca tremenda no nosso país, principalmente os rios na Amazônia praticamente secaram todos. Então existe uma seca tremenda. Se você acompanhar no YouTube, nos jornais, os jornais, a Rede Globo, os jornais não estão mostrando isso. Mas se você procurar no YouTube, você vai ver vídeos falando sobre isso que está acontecendo no mundo. Secas, inundações em outros lugares, queimadas em todos os lugares, aqui no nosso país e fora do nosso país. Então, coisas estão acontecendo. E olha só o que a Ellen falou sobre isso. Nos acidentes e calamidades no mar e na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Queridos, Satanás está exercendo o seu poder por meio destes sinais. Olha só o que ela continua dizendo. Comunica ao ar infecção mortal,
e milhares perecem pelas pestilências, essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Queridos, não vai melhorar. Essas coisas elas vão aumentando. E os líderes mundiais, a ONU e os líderes mundiais, eles vão tentar de alguma forma amenizar isso, né? E vão trazer soluções para a humanidade. Então o decreto dominical, queridos, ele virá como um dia para que a Terra possa descansar. Um dia para diminuir o aquecimento global. Um dia para que as famílias possam adorar a Deus. Esta será a forma como se está demonstrando na atualidade que virá o decreto. Não como um dia religioso, não como um dia imposto pela igreja, não, queridos. É um dia que vai abençoar as pessoas. As pessoas vão receber isso como sendo para benefício delas. Satanás é astuto, queridos. Ele não vai colocar as coisas explicitamente, certo? Declara-se que os homens estão oferecendo a Deus pela violação do descanso dominical. Declarar-se-ão que os homens estão ofendendo a Deus pelas violações do decreto do descanso dominical. Que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Então veja, quando o decreto sair, as calamidades vão continuar. Furacão, terremoto, incêndio em todos os lugares. E aí vão acusar um grupo de pessoas por não reverenciarem o dia de guarda. Deus está causando tudo isso. Mas não é Deus que está causando essas coisas, queridos. Nós vemos o texto, quem é o responsável. Laudato Si. Mundo grita por um domingo verde. Domingo verde. A Laudato Si é um documento papal, onde no 6º capítulo ele fala a mesma coisa que eu li naquele texto do projeto 2025. Que deve haver um dia de descanso para a terra, à semelhança do sábado judeu, e que esse dia deve ser o domingo. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, a mesma coisa que está escrito lá naquela carta, que é um plano de governo dos Estados Unidos, é nos oferecida como um dia de cura das relações do ser humano com Deus. Maravilhoso. O sábado realmente ele é um dia para cura, para descanso consigo mesmo e com outros homens. A lei do repouso semanal impunha-se a abster-se do trabalho no 7º dia. Ele usa o mandamento de Deus para descansarem o teu boi, o teu jumento. Então aqui ele está usando como referência, né, o livro de Êxodo, capítulo 22, 23, verso 12. O repouso é uma aplicação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encarrega-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Então veja, o dia de descanso, cuja Eucaristia é um dia especial. Esse dia que é apresentado é o domingo. Eu vou finalizar, queridos, estou finalizando com vocês. Eu passei muito do horário por causa da informação. Eu sei que vocês nem viram o tempo passar, assim como eu. Hoje nós sabemos que é difícil a gente conseguir fazer uma mensagem ou estudar um tema, porque o tempo está passando muito rápido. Mas eu estou finalizando. Aqui diz o seguinte: a profecia de boicote econômico. Eu quero finalizar aqui com um detalhe muito importante. O que a profecia diz? Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém possa comprar nem vender, a não ser que apresente-se a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Essa tradução é da King James, então ela está bem diferente
de algumas versões da Almeida e atualizada, né? Mas aqui está falando do decreto, o boicote econômico, para aqueles que não obedecerem ao sistema, né? Então não poderão comprar nem vender, certo? Como que você compra e vende hoje? Através da moeda, através do dinheiro. Hoje nós usamos mais o Pix do que a moeda de papel, certo? E o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo, o Banco Central, ele está em alguns países já existe a moeda digital, a moeda de papel não existe mais, certo? Então a moeda de papel, ela, em alguns países já não existe, existe apenas a moeda digital. E no nosso país, o Banco Central, ele já tem a moeda digital. Essa moeda, ela se chama Drex. Já ouviram falar nessa moeda? Alguém já ouviu falar nisso aqui? Ninguém? Tem alguns que já viram ali. Esta é a moeda digital do nosso país. Ela vai substituir o nosso real em papel. Já existe, a moeda já existe e ela já está em processo de implementação. Já tem algumas empresas financeiras, alguns sistemas financeiros que estão testando a moeda, certo? E ela está prevista para entrar em funcionamento, em vigor, no ano de 2025. Ela já está em teste desde 2023, certo? Pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas ela já está em plena atividade e está em fase de finalização. O que significa Drex? O D significa digital, o R significa real, o E significa eletrônico, então é um real digital eletrônico, e o X representa conexão, representa modernidade. Pix, né? O Pix representa modernidade, o X representa isso. O Drex, o que é o Drex? Então veja, é o real, a moeda brasileira oficial, em forma digital. Tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional. Então ele funciona da mesma forma. Tem o mesmo valor. Um Drex é um real, é a mesma coisa. Regularizado pelo Banco Central, é emitido somente em sua plataforma. Somente no Banco Central. Ela tem um controle total do Banco Central. Certo? Tem as mesmas garantias e segurança do real tradicional. Depende de um banco ou de outra instituição para seu uso pelo cidadão. Então, o Banco Central ele vai controlar totalmente a moeda e precisa de uma instituição financeira. Então, se você não tiver uma conta no banco, você não vai usar de forma nenhuma essa moeda, o real digital. Hoje, todos nós temos uma conta no banco, mas nós ainda conseguimos ir no caixa eletrônico e sacar a moeda. Só que essa moeda ela vai ser recolhida aos poucos, e está sendo já recolhida o real em papel. As empresas de transporte de valores, elas estão recolhendo esse real de papel, e esse real vai voltar para o Banco Central e será destruído. Isso vai fazer com que o Banco Central ele tenha todo o controle sobre a moeda que está na mão da população. E se nós quisermos comprar e vender, então veja, nós vamos ter que estar dentro do sistema. Então, se nós não aderirmos ao sistema, nós podemos ser facilmente cortados do sistema. Nosso CPF ele pode ser facilmente cancelado. E sendo cancelado o nosso CPF, nós não podemos ter acesso ao dinheiro, a nada. Certo? Então, isso aqui, ele faz parte de um processo, queridos, que está em implantação. No livro de Hebreus, capítulo 10, diz, 10, verso 37, diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, e não demorará. Eu apresentei para vocês, queridos, apenas um pouquinho desse estudo. Então, eu sugiro, se você tem o livro Eventos Finais, capítulo 9, você leia. Vou falar um pouquinho ainda nos outros domingos sobre, voltar um pouquinho nessa questão do decreto, né? Mas aqui eu passei para vocês apenas um resumo daquilo que está acontecendo no mundo, para que a gente entenda que Jesus está muito perto de voltar.
porque a profecia está muito perto de se cumprir. Amém? O grupo, mais uma vez, vai cantar.